Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma reunião de Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação, Política Urbana, com a presença do vereador Rodrigo, vereador Santi e da Cacilda, nossa técnica legislativa. Cacilda, por favor, leia as atas anteriores para aprovação. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 4ª reunião ordinária. Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2018, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereadores Antônio Raimundo Santi e Rodrigo Sampaio Melo. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. O vereador Antônio Raimundo Santi assumiu a presidência e colocou em discussão e votação o seguinte parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei 4206 de 2017, que institui a ficha limpa na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município de Itajubá e da outras providências de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. Em votação, o parecer do relator, favorável à tramitação do projeto 4206, foi aprovado pelos membros presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto arquivada nessa Casa Legislativa. E lavrou-se presente ato que vai assinado pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 28 de fevereiro de 2018. Assina vereador Antônio Raimundo Santi e vereador Rodrigo Sampaio Melo. Se os vereadores concordarem com a ata, permaneça como estão. Aprovado. Cacilda. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 6ª reunião ordinária. Aos 6 dias do mês de março de 2018, às 14 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação, Política Urbana e vereadores Marcelo Kraus Rezende, Zé Maria Silva, Rodrigo Sampaio Melo e Antônio Raimundo Santi. Compareceram a essa reunião os vereadores Renato Moraes e Carlos Molina. Estiveram presentes os convidados Moisés Goulart da Silva, da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Senhora Juliana Capistrano Cunha Mendes de Andrade, analista em Ciência e Tecnologia do LNA. Senhor Juliano Galdino Teixeira, secretário municipal de Planejamento. Senhor Bruno Castilho, diretor do LNA. E senhor Edson José Rieira, cidadão. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, que teve como pauta o projeto de licitação e contratação de parceria pública-privada, o PPP, e a infraestrutura de rede de iluminação pública no município de Itajubá. A pauta dessa reunião foi uma sugestão dos vereadores Carlos Molina e Renato Moraes, através da indicação número 213/2018, referentes ao projeto de parceria pública-privada para iluminação pública municipal. O senhor Juliano Galdino prestou esclarecimentos acerca do projeto de licitação e contratação do PPP, bem como a operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública do município de Itajubá. O senhor Bruno Vaz explana sobre a iluminação, bem como seu efeito ao meio ambiente. Os membros presentes da comissão e os vereadores Renato Moraes e Carlos Molina expuseram suas dúvidas e questionamentos, os quais foram esclarecidos pelos convidados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto arquivada nessa Casa Legislativa. E lavou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 6 de março de 2018. Marcelo Kraus Rezende, Rodrigo Sampaio Melo, Antônio Raimundo Santi. Vereadores que concordarem com a ata, permaneça como estão. Aprovado. Cacilda. Mais alguma? Mais uma. Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana. Ata da 7ª reunião ordinária. Aos 9 dias do mês de março de 2018, às 13 horas e 30 minutos, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus, Zé Maria Silva e Antônio Raimundo Santi. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 4ª e 5ª reunião de Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação e Política Urbana, as quais foram aprovadas pelos vereadores Marcelo Kraus e Antônio Raimundo Santi. O vereador José Maria Silva se absteve da votação por não ter participado das reuniões. Após o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres desta reunião.
desta comissão. Parecer do relator ao projeto de lei número 4243, que institui o GETOM aos membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, e da outras providências de autoria do prefeito Rodrigo Vieira. Em votação, aprovado por unanimidade pelos membros da Comissão de Obras, Serviço Público, Habitação Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei 4249, que torna obrigatória a informação do número do telefone do Fala Cidadão nos cartões de estacionamento rotativo Zona Azul, de autoria do vereador José Maria Silva. Em votação, foi aprovado por unanimidade pelos presentes da Comissão de Serviços da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Habitação Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei 4256, que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade, corrupção e da outras providências de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Em votação, foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes. O presidente relatou que havia solicitado anteriormente, através de requerimento, reuniões para o dia 14 de março, sendo aprovado pelos membros presentes na reunião, e uma reunião no dia 21 de março, o qual também foi aprovado pelos membros. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, eu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo enquanto ser arquivada nessa Casa Legislativa. E lavou-se presente a ata que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 9 de março de 2018. Assina Marcelo Kraus Rezende, Antônio Raimundo Sante. Os vereadores que concordarem com a ata, permaneça como estão. Aprovada. Mais alguma pendência, Cacilda? Não. Não. Algum projeto? Bom, nós fizemos um convite para participar desta reunião o secretário municipal de Defesa Social, o senhor Marcos Pereira de Paula, e o diretor do Departamento de Trânsito, o senhor Luiz Cláudio Galdino Braga, para tratar de ciclovias no município de Itajubá. E eles não puderam comparecer, então eu gostaria de ler aqui o ofício que foi enviado para a comissão. Ofício 08/2018, informação. Excelentíssimo senhor, em resposta ao ofício número 035/2018, informo a vossa excelência que não será possível o meu comparecimento, em virtude de que no dia estarei em viagem para Belo Horizonte, com compromissos já agendados. O diretor do Detranit também estará impossibilitado de comparecer, em virtude de se encontrar recuperando de um procedimento cirúrgico que irá submeter. Portanto, esclareço que estaremos presentes em uma nova data a ser agendada por esta Casa Legislativa. Sem mais para o momento, e contando com vossa atenção e compreensão, reitero protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Pereira de Paula, secretário municipal de Defesa Social. Bom, o próprio secretário manifestou a vontade de comparecer numa outra data, então eu coloco em votação para a gente chamá-lo numa data em que ambos puderem comparecer, se vocês concordarem. É isso que eu queria sugerir. Primeiramente, um contato com ele para verificar uma data porque que ele possa. O Luiz Cláudio teve algum tratamento médico, né? Então, a gente avalia com ambos e depois a gente marca, mas já deixa aprovada a solicitação deles virem numa outra oportunidade. Então, coloque em ata, Cacilda, e faremos contato com ambos, com o secretário e com o diretor, e marcaremos uma nova data que for possível na agenda deles. Bom, eu recebi um ofício do presidente Joel, eu gostaria de ler para vocês, e aí gostaria de pedir a opinião de ambos para saber o que poderemos fazer aqui na comissão.
Itajubá, 14 de março de 2018, ofício 22, ao excelentíssimo presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereador Marcelo Kraus Rezende, assunto encaminha documento referente ao ofício 06/2018. Excelentíssimo senhor vereador, cumprimento-o cordialmente, parabenizo Vossa Excelência pelos relevantes serviços prestados como presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana e, na oportunidade, encaminho a Vossa Excelência o ofício número 06/2018 da Transparência Itajubá, para que sejam tomadas as providências que julgar necessária. Sendo o sol que determina o momento, reiteramos protestos da mais alta estima e respeito pelo trabalho de Vossa Excelência frente a esta Egrégia Casa. Atenciosamente, Joel Carlos de Almeida, presidente. O presidente Joel recebeu um ofício da Transparência Itajubá, e aí eu vou passar a ler aqui para Vossas Excelências tomarem conhecimento. Ofício Transparência Itajubá 06/2018. Excelentíssimo senhor Joel Carlos de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Assunto: servidores da Prefeitura que trabalham no Departamento de Aprovação de Obras e Projetos fazem projetos para particulares. Senhor presidente, chegou para a Transparência Itajubá a informação de que, embora lotados no Departamento de Aprovação de Obras e Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento, há servidores que fazem projetos da área de construção civil para particulares. Não se trata da realização desses projetos fora do horário de expediente, mas sim do fato dos mesmos serem aprovados no mesmo departamento e pela mesma equipe onde trabalham esses servidores. Essas ocorrências têm causado estranheza aos cidadãos que tomam conhecimento das mesmas, principalmente com relação ao seguinte, 2 pontos. É competência da equipe de arquiteto e engenheiros do Departamento de Aprovação de Obras e Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento fiscalizar e aprovar obras e projetos, emitir alvarás de construção, habite-se de responsabilidade do poder público. Não se pode compreender, então, que a aprovação e fiscalização de projetos e obras de autoria desses mesmos servidores municipais estariam sendo realizadas por servidores da mesma equipe de trabalho. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itajubá, é proibido valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Poderia caracterizar relevância de preferência em face dos demais profissionais assemelhados, praticando desta forma uma concorrência desleal, comportamento vedado ao profissional nos termos da Resolução CONFEA número 205/71. De acordo com o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, adotado pela Resolução do CONFEA número 1002, de 26 de novembro de 2002, é uma conduta vedada ao profissional usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma abusiva para fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais. Ressalta-se ainda que, 2 pontos, cabe ao Poder Legislativo Municipal fiscalizar o município, conforme preceitua a Constituição Federal. De acordo com a cartilha do vereador da Controladoria Geral da União, CGU,
a função fiscalizadora está relacionada com o controle parlamentar, isto é, a atividade que o Poder Legislativo exerce para fiscalizar o Executivo e a burocracia. Portanto, em razão da função fiscalizadora dos senhores vereadores desta Câmara, solicitamos-lhe o obséquio de nos informar. 2 pontos. 1. Essas ocorrências no Departamento de Aprovação de Obras e Projetos da Prefeitura, irregulares conforme documentos acima citados, com prejuízos diversos no âmbito da sociedade, são de conhecimento desta Câmara Municipal? 2. Caso afirmativo, que providências foram ou estão sendo tomadas? 3. Se não eram do conhecimento, que providências essa Câmara Municipal vai tomar para que as irregularidades sejam sanadas? Essas solicitações se fundamentam na Lei nº 12.527 de 2011, que regula o acesso à informação, previsto no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esperando receber as informações solicitadas no prazo de 20 dias, como determina a referida lei, com antecipados agradecimentos, subscrevemo-nos atenciosamente Vander Rodrigues Machado, presidente da Transparência Itajubá, endereço Caixa Postal 451, Agência Central. Enfim, ele mandou cópia para todos os vereadores. Então, vereador Rodrigo e vereador Santi, esse ofício da transparência foi encaminhado para o presidente da casa, o vereador Joel, mas ele, então, encaminha para a nossa comissão, que é a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, para que a gente responda à TI e tome as providências cabíveis. Então, eu gostaria de obter a opinião aí de vocês, saber mais ou menos o que a gente deve fazer, claro, responder ao Vander. Deixa eu ver quando que ele mandou isso, dia 12 de março, 22, até comecinho de abril, né? São os 20 dias. Gostaria da opinião de vocês. Presidente, eu quero saber a minha opinião. Eu acho que não é, nesse momento, competência da comissão responder essa correspondência. Eu acho que o senhor presidente equivocou-se. Transparência, quando manda para a Casa Legislativa, o Poder Legislativo. Então, nesse caso aí, eu entendo que é um assunto administrativo. Primeiramente, o presidente teria, porque eles estão falando aí em tese, né? Não estão citando um nome, pessoa tal, não, estão citando que profissionais. Então, em tese, o presidente, ao meu ver, deveria fazer uma consulta ao jurídico da casa para que o jurídico o subsidie, né, de informações a respeito da legislação em vigor e tal. E aí, no caso, ele, mediante esses subsídios, ele, então, faria um contato com a Prefeitura Municipal para obter informações do secretário de Planejamento, cuja as funções estão subordinadas a ele, e também ao secretário de Administração da Prefeitura,
para verificar se realmente procede essa informação, se eles lá têm informações a respeito disso, e dar uma resposta da Câmara, e não a comissão aqui fazer esse trabalho. A gente sabe que a função do vereador é fiscalizar e tudo mais, mas essa correspondência aí, acho que não é o momento de fiscalização, é o momento de obter informações. E essas informações devem ser obtidas entre Poder Legislativo e Executivo pela mesa diretora que recebeu a correspondência. Nós recebemos cópias. Agora, despachar para a comissão tomar as providências cabíveis, é um negócio meio estranho. Aí nós vamos ter que consultar o jurídico e tal. Não, ele de imediato, eu, se fosse presidente, já responderia para a transparência. Agradeço a informação, estamos verificando juridicamente o que pode, vamos manter entendimento com a Prefeitura Municipal, posteriormente a gente remete para vocês aí novas informações a respeito, pronto. Né? Agora, aí está correndo prazo aí em cima da gente, que nesse momento eu acho que não temos nada a ver com peixe, não, nós só recebemos cópia e vamos aguardar a mesa diretora o que eles vão fazer. Acho que nós temos que fiscalizar a mesa diretora no que tange a responder à transparência em 20 dias. É isso a função. Agora, aqui está bem claro no regimento interno que cabe à comissão dar opiniões, realizar isso e tal, mediante uma denúncia formal e tal, né? No caso aqui, eles estão falando em tese. Recebemos reclamações e tal. Então, acho que a diretoria da casa tem também que conversar em tese com eles. É a minha opinião. Eu faço coro à fala do vereador Santi, até em razão da experiência dele, né, essa questão que seria uma decisão da mesa diretora, eu não chegaria a tal ponto, em razão da minha pouca experiência. Mas o primeiro questionamento que eu fiz, enquanto o senhor lia a carta, presidente, foi essa: deveríamos procurar o jurídico para saber se a afirmação feita é ilegal. Ou seja, profissionais da prefeitura seriam autores de projetos particulares. Isso pode ou não pode? Pessoalmente, eu não sei essa resposta. Seria a primeira pergunta que deveríamos responder. Porque na mesma carta, a transparência fala que é ilegal tomar proveito da sua posição. Uma coisa é tirar proveito da posição, outra coisa é fazer trabalho particular. E nem sempre uma coisa está relacionada à outra. Então, acho que consultar o jurídico para saber se há alguma ilegalidade na ação privada desses servidores seria a primeira questão. E aí ele encaminhar essa resposta para a mesa diretora, conforme disse o vereador Santi. É a minha opinião também. Bom, também comungo com a opinião de ambos. Cacilda, por favor, coloque em ata que então iremos devolver esse ofício 022 que foi encaminhado a esta comissão para o presidente Joel, pedindo que, nos termos que foi falado aqui, que ele tome as devidas providências, né, consultando o jurídico, enfim. Depois, então, eu vou fazer um ofício encaminhando, fazendo essa devolução para o vereador Joel e assino como presidente da comissão. Olha, eu, presidente, adoto na comissão que eu presido, assim, requerimentos, todos os titulares da comissão assinam. Ótimo. Sabe? E, vamos supor, o convite para pedido, eu estou entrando com um requerimento para convidar o secretário de Agricultura para vir aqui, mas nós já discutimos, foi aprovado na reunião, aí o que acontece? Eu protocolo o requerimento com o nome de todos, aí põe lá Antônio Raimundo Santi, Renato Moraes, Fradimir, tal, membros da comissão, tal. Então, aí, no caso, como o assunto foi discutido aqui, a minha sugestão para o senhor, porque senão pode dar a entender que o senhor está, né? Assinando então, sozinho. aí fala, conforme discutido na reunião, aí senhor presidente, entendemos dessa maneira, aí
Porque aí houve um entendimento da comissão, o senhor entendeu? Ótimo. Bom, eu queria aproveitar e as reuniões, vereador Rodrigo, como o senhor é mais novo aqui na casa, o senhor não acompanhou o ano passado da nossa comissão de obras. O vereador Santi acompanhou um pouco, porque às vezes, como suplente, ele vinha também em algumas reuniões, às vezes até já tinha quórum, mas o vereador Santi vinha até por conta, às vezes, de algum convidado, algum debate, enfim. E como a gente sabe que a agenda dos convidados geralmente é difícil, né? Porque às vezes a gente convida 4 pessoas, aí tem que bater a agenda dos 4, tem que achar uma data que os 4 possam vir, enfim. Então, nem sempre é fácil. Então, o que a gente fazia, geralmente? A gente já comentava alguns assuntos que a gente gostaria de tratar aqui em reunião, aprovava e na medida do possível, das datas que os convidados pudessem vir, a gente então agendava. Então, assim, eu gostaria de colocar sob apreciação de Vossas Excelências alguns assuntos e até ficaram pendentes ano passado. Então, por exemplo, o primeiro seria sobre o Parque Municipal. Nós já chamamos aqui, na ocasião, o secretário de Planejamento, o Douglas, que é o que ganhou a concessão, Douglas Piranguinho. Chamamos também a Vanessa, mas a Vanessa não veio, quem veio representando foi o Alexandre Raponi. Não chamamos, mas eu acho que seria interessante chamar agora, porque no contrato de concessão fala que quem é o fiscalizador dentro da prefeitura é o secretário de esporte, que é o Júnior, da obra do Parque Municipal. E então, depois que nós chamamos eles aqui, todos eles, e a gente percebeu algumas coisas que não batiam, a planta, por exemplo, só para dar um exemplo para Vossa Excelência, o contrato de concessão do Parque Municipal prevê que o Douglas precisa construir 17 itens. Várias coisas. Aí a planta que eles abriram aqui, o vereador Santi estava na reunião, participou, eles abriram a planta aqui, que foi aprovada na Secretaria de Planejamento. Aí a gente foi contando os itens, não dava 17. A gente falou, bom, mas o contrato de concessão, ele não tá conversando com a planta que foi aprovada. Então, depois daquela reunião, a gente fez um requerimento, solicitando, então, várias coisas que a gente discutiu aqui. Eles responderam, e aí eu gostaria de trazer a resposta do requerimento para a gente avaliar e chamá-los aqui na primeira oportunidade também que todos puderem vir para a gente discutir mais um pouco essa questão do parque. Porque está muito atrasado pelo que a gente percebeu, né? O parque, no primeiro ano, o Douglas tinha que ter construído, desses 17 itens, ele teria que ter construído, se eu não me engano, 5 ou 6. Agora está me falhando a memória. Ele só construiu um até agora, que é a pista de kart. E tem coisas que ele já está construindo, como, por exemplo, o restaurante, que não faz parte desses 5 ou 6 itens obrigatórios no primeiro ano. Ele já está arrendando a área do parque para terceiros, que é possível, porque o contrato de concessão fala que pode ser feito dessa forma, para a construção de quadra de tênis, um empresário de Cristina. E, enfim, então, tem certas coisas que a gente precisa discutir para ver, né, e
fiscalizar realmente aquela obra que é tão importante. É uma obra importante para Itajubá, mas precisa estar batendo contrato de concessão com a realidade, né? Gente, a gente sabe que obras é um negócio meio complexo, ainda mais tendo em vista que a gente vê o objetivo, a necessidade do empreendedor também de alavancar, de ele receber alguma contrapartida para poder faturar e aplicar na própria obra. Então, eu acho interessante essa vinda dele, porque aí ele poderia nos posicionar assim os motivos que o levaram então a negociar com a prefeitura alguma inversão no cronograma, porque isso é factível, né? E por outro lado também ali tem uma divisão, tem o lago, que é uma obra município. do poder público independente, Sim. né? E aí, no caso, caberia ao fiscalizador pelo contrato olhar apenas a parte do empreendimento que foi terceirizado. Mas sempre pairava aquela dúvida, onde que é a divisão e tal. E da divisão para o lago, o secretário de obras é que estava tocando todo o processo. Eu não sei se tem outro engenheiro, mas, em princípio, ele estaria tocando com recursos próprios, né? Ora, Sim. usava, é claro, coisa terceirizada, mas ele administrando é coisa normal, né? Então, seria interessante também, se ele pudesse vir, porque aí esclareceria essa parte. Inclusive, alguns vereadores que participaram daquela reunião, eu tenho certeza que teriam interesse, senhor presidente, participar para ter uma informação também maior, né? Porque é humanamente impossível você estar ali acompanhando todo aquele projeto, né? Já que cada vereador pertence à comissão, tem funções distintas, né? Mas seria interessante a presença do secretário de obras também, porque aí nos posicionaria de uma maneira assim, atual o que está acontecendo, né? De forma geral, tanto no lago quanto no parque. Tá bom? É a minha sugestão. Então fica secretário de Obras, Planejamento, Esporte, que é o Júnior, né? Porque pelo contrato de concessão fala que ele que tem que acompanhar. A Vanessa, que aí se não puder vir, pode mandar o Rapone. E o Douglas, que é o concessionário, né? Um outro item que eu estou vendo muito nas redes sociais, que as pessoas têm batido, é a questão do banheiro público que que está sendo construído. Eu não sei se acabou agora para as festividades do dia 19. A última vez que eu estive lá, ele estava finalizando a obra. O banheiro do parque. Eles questionam muito a questão do valor, 400 mil, aquele banheiro, não sei o que, aquela coisa toda. Então, esses dias eu estava conversando com um engenheiro da ENAI, e aí ele me disse, olha, Marcelo, se vocês quiserem, é só mandar um ofício para a ENAI que a gente pode ir lá fazer uma vistoria, fazer uma perícia, como foi feito na rampa de acesso aqui, que houve uma polêmica, né? O senhor estava aqui como vereador, e aí eles fizeram uma avaliação que pagaram tanto, acho que 50 mil pela rampa, e no final a ENAI falou que ficava em 16, não lembro de cabeça mais ou menos, alguma coisa assim, né? Então, eu gostaria de mandar um ofício para a ENAI solicitando que ela faça essa verificação para a gente, só para a gente ter mais ou menos um parâmetro para depois, se for o caso, tomar alguma atitude ou não. Então, senhor presidente, em princípio, eu gostaria de fazer ponderação também, é o seguinte. Eu conheço aquele local ali, que eu sou da região, né? Ali é um local extremamente complicado devido à presença de umidade. Sim. É um negócio
Então, e a obra, e às vezes ela apresenta determinada surpresa para a gente quando você começa a mexer no solo. Então, seria, tudo bem que uma fiscalização, nós não somos profissionais habilitados, e a lei orgânica, como regimento, nos permite esse tipo de contratação para fazer uma averiguação e tal, tudo bem. Mas seria de bom alvitre que a gente pudesse, eu não sei também o contrato, quem que acompanhou a obra, quem executou a obra. Então, seria o caso de convidá-los para vir fazer uma apresentação para a gente também, para ter, de repente, esclarece-se aqui as nuances da obra. Para depois ver ofício. né, se pairar alguma dúvida, aí pode-se fazer esse tipo de consulta à ENAI. Mas era interessante chamar aqui o executor para ver, porque às vezes você faz o projeto arquitetônico, uma coisa e tal, mas na hora que você perfura o solo, aí aparecem coisas que nos surpreendem. Ainda mais aquela área que é bem Então, aquela área, eu já tive experiência disso, senhor presidente. Às vezes, para fincar um poste, aí tem as técnicas lá, tem a forma de fazer a concretagem do poste e tal. Mas, em determinados locais, nós tínhamos duas surpresas. Às vezes, uma surpresa desagradável, que você tinha que fazer uma massa de concreto muito maior para o poste poder parar. E outros locais, era pedra, não tinha condições nem de fazer o que a norma previa. Então, a gente tinha que ir lá, tecnicamente. Então, essas coisas, obras, acontecem esse tipo de coisa, né? Não foi o caso aqui, que aqui foi numa licitação e foi um pouco diferente. Mas eu sugeriria que a gente convidasse o fiscal da obra, da prefeitura, né, lá a qual a secretaria estivesse ligado, e o executor da obra, para que ele pudesse, então, nos prestar maiores esclarecimentos antes de uma tentativa dessa. Só o fiscal da obra ou o secretário de obras também? O fiscal da obra, normalmente, a prefeitura, ela já faz a designação de um engenheiro, seja ele da parte de planejamento ou da parte de obras, para fazer acompanhamento do contrato. Então, seria esse engenheiro ou o próprio secretário, né? Mediante o contato, se assim ele julgar mais conveniente. E a Eli Braga, que foi a vencedora da licitação, né? Apenas para acrescentar, contribuir, eu sugeriria que, ao fazer o convite do tema anterior, incluirmos o assunto, a construção do banheiro público, que é do parque, para que os convidados, ao vir para cá, já saibam desse tema que vai ser discutido. E aí, no caso, o responsável pela obra, o secretário de obras, traga alguém da equipe dele que tenha fiscalizado ou acompanhado, que ele julgar necessário. Aí podemos discutir os dois assuntos num só, uma sugestão. Mas, respondendo a sua pergunta, o banheiro ficou pronto, eu tive a oportunidade de vê-lo, né, até por curiosidade, em razão do tamanho do banheiro e da estrutura que foi montada, ele estava pronto para os eventos do parque, sim. Muito grande, muito bonito, ar-condicionado funcionando. Não, eu entrei, eu acompanhei bastante a obra desde o início da fundação. Tenho registrado todas as fotos, mas ficou muito bom. Eu só não peguei assim o finalzinho assim dele estar pronto, mas preciso ir lá agora. Então, isso que me preocupa é só o tempo. Ou talvez dividir o assunto do parque em duas reuniões. Sim. A parte PPP, né, a parte de parceria privada, e a parte pública. Porque aí na parte pública fica todos os questionamentos, né, de quem acompanha as obras e também o banheiro, que é na área pública. Eu acho que seria mais interessante. Até por conta de agenda também, né? Porque senão daqui a pouco junta 10, vai ser difícil. Não vamos fazer nunca. Não vamos fazer nunca essa reunião. Bom, tem um outro tema aqui que a gente já tinha feito também, um convite para o secretário de obras,
que foi um requerimento de número 300, de número 301 e número 302. E foi... o vereador Santi já sabe desse assunto, porque ele já participou ano passado, mas como o senhor está presente agora esse ano, a gente fez um requerimento, vereador Rodrigo, para que o secretário Teixeira viesse falar dos recursos, ações e atividades previstos para 2017, bem como as realizações já efetuadas até a presente data, as avaliações dos resultados obtidos com as realizações, nas classificações orçamentárias. Então, a gente definiu algumas classificações orçamentárias e, como são várias, a gente dividiu, então, em 3 requerimentos, em 3 reuniões. Porque, senão, ele não vai conseguir falar tudo de uma vez. Então, eu gostaria, como ele não veio, era final de ano, aí ele falou que estava meio complicado, aquela coisa toda, e aí eu gostaria de refazer esse convite para ele vir aqui falar sobre esses recursos. Aí, senhor presidente, eu teria também a seguinte sugestão. Nós fizemos uma reunião semana passada, foi muito interessante, muito proveitosa, com o secretário de Indústria e Comércio. O que nós fizemos? Ele apresentou as realizações da Secretaria de Indústria e Comércio em 2017 e alguns itens, para não ficar muita coisa. E depois apresentou o programa de ação e atividade dele para 2018, o que ele espera fazer na Secretaria. Ótimo. Então, talvez fosse a mesma coisa, já que ele não pôde vir em dezembro, agora, dia 31 de março, é o prazo final para que a Prefeitura encaminhe ao Tribunal de Contas o orçamento de 2017 resolvido, ou seja, consolidado, né, com tudo que fez. E é comum nesse relatório de apresentação, cada secretaria tem um extrato assim, e o controlador interno tira um retrato daquilo e faz um relatório geral do município. Então, nessa fase agora, em março, os secretários têm já o que eles realizaram em 2018, de uma forma geral. 2017. É 2017 que ele tem que passar. E é uma oportunidade para ele apresentar as ações e atividades que ele está programando para o ano seguinte, né? Apesar de já ter realizado alguma coisa. Sim. Então, eu sugeriria que fizesse esse convite ao secretário, ele apresentasse, então, as realizações de 2017 e o que ele está pensando, planejando para 2018. Ficaria uma pauta mais leve e tranquila para ele levantar a bola dele e cortar. Pode ser dessa forma? Tem uma outra... Tem um outro assunto aqui, vereador Rodrigo, que nós já tratamos algumas vezes nas reuniões de comissão ano passado. E aí a gente soube que algumas coisas já estão acontecendo, que é referente àquela obra de drenagem da medicina. A gente recebeu muita reclamação de alguns moradores por conta da danificação das casas referente à obra da medicina. E aí a gente chamou todos os envolvidos aqui, fizemos acho que umas 2, 3 reuniões aqui, e aí o Douglas, que é um dos proprietários da empresa, e o Reginaldo também, acho que o Reginaldo veio uma vez, e aí o secretário de obras também veio e tal, e aí o Douglas se comprometeu a reformar as casas que estavam danificadas. Então, acho que só para a gente fechar esse assunto,
a gente chamar todos aqui para a gente ver se realmente foi tudo concluído, se está tudo correto, se falta mais alguma coisinha, só para a gente liquidar esse assunto, porque a obra em si já foi realizada, já foi entregue, mas ficou faltando essa questão das casas. Então, eu ainda de vez em quando recebo alguma coisinha lá no gabinete ou algum telefonema. Até sexta-feira agora vai vir uma pessoa que mora em São Paulo, que o pai tem uma casa lá na Medicina, mas que eles alugam, que ele quer conversar comigo, porque parece que não foi fechado certinho com o Douglas, enfim. Então, acho que seria uma oportunidade também para a gente ouvir todo mundo e liquidar esse assunto. Se vocês concordarem. Em princípio, nada contra. Parece-me que, pelo menos, a grande maioria deve ter ficado satisfeito, porque no meu gabinete deu uma esfriada. Inclusive, tinha uma senhora lá que estava muito apreensiva, que a situação dela é complicada. Até na ocasião, me recordo que ela tinha uma certa dificuldade de aceitar que a própria empreiteira fizesse. Ela preferiria receber dinheiro e contratar, né, o profissional de confiança dela. Eu fiz até essa proposta, né, atendendo. E o Douglas ficou até sensibilizado, falou, não, isso não há problema, né? E aí eu não soube, finalmente, o que aconteceu. Deve ser da casa da Edilene, né? Edilene. Foi a casa mais afetada. Foi, então, aí eu não sei, me parece que deve ter resolvido a questão, porque ela não, pelo menos não procurou, né? Bom, aí tudo bem, para fechar a questão, acho que está certo. Minha parte, tudo bem. Eu não sei se isso cabe, presidente, permita a dúvida. Se nós podemos, como comissão, apenas fazer o contato, formalizando através de algum documento, com os responsáveis pela empreiteira e obter a resposta dele através de documento. Por que essa minha pergunta? Para evitar chamamentos desnecessários, né? Inclusive, o senhor incluiu na proposta aí de trazer o secretário de obras de novo, né? E eu tenho essa preocupação de ficar chamando muito. E ele vem sempre. Né? Então, não sei se é permitido isso, se houver essa previsão de fazermos o questionamento através de um ofício ao responsável pela empreiteira, que no caso é o responsável primeiro, e se vier uma resposta que seja satisfatória, dá o assunto para encerrado. Se não for satisfatória, aí sim o convite para todos os envolvidos. É apenas uma sugestão. Senhor presidente, eu sugeria que o senhor fosse a pauta aí, porque são muitos assuntos. Agora, aí, só esclarecer, vereador, nós temos que fiscalizar a aplicação do recurso público. Então, se eu questionar a empreiteira, eu estou atravessando a fiscalização da prefeitura, entendeu? Então, sempre o nosso contato é com o gestor e ele faz o intercâmbio aí, porque, na realidade, a fiscalização da obra é dele, né? Nós estamos simplesmente aqui cobrando uma postura do executivo junto à empreiteira para que refaça isso, para atender a comunidade, né? Então, aí a gente mandar direto, mas deve já, pelo que nas entrelinhas aqui, ficou combinado de secretário mais empreiteiro já acertar essa parte aí. Eu quero crer que na Secretaria de Obras já tem todo esse trâmite aí ajustado, ele mesmo pode responder para a gente. A minha colocação foi só em razão assim, o assunto já foi discutido aqui. Sim. Né, então seria mais para. Vem cá, o combinado foi feito, seria mais nesse sentido. Pode até ser feito via Secretaria de Obras, né? Tranquilamente. Foi só essa questão, porque a gente, na verdade, a gente quer saber se o assunto fechou conforme discutido. Caso a resposta seja satisfatória, está resolvido. Caso não, aí reconvocaríamos para uma nova conversa. Vamos fazer dessa forma. A gente faz um ofício para eles, questionando esse assunto, através da comissão, faz um requerimento da comissão, e aí, quando obtivermos resposta, aí eu trago aqui a resposta, a gente discute e avalia, né? Pode ser? Aqui...
A gente aí pode ser, inclusive, citado, né, conforme reuniões em 2017 da comissão com secretariado e tal, aí gostariam de obter uma informação, né, um relatóriozinho sobre as soluções, etc. Bom, tem um outro assunto aqui que também foi tratado ano passado, mas aí até o chefe do PROCON, o Dr. Vinícius, até pediu para eu aguardar um pouco, porque eles estavam fazendo várias fiscalizações em vários bancos e que ele gostaria, então, depois de realmente vir aqui na comissão, prestar esclarecimentos do trabalho que foi feito. Então, eu gostaria de convidar o chefe do PROCON de Itajubá, que é o Dr. Vinícius, para vir falar justamente sobre essas operações que ele fez nos bancos, dessa questão da espera na fila, no atendimento, enfim. A gente teve até alguns vereadores aqui, até foram ao banco, demoraram, pediram para o gerente depois assinar lá o tempo de espera, que comprovava que era muito mais do que 10 ou 15 minutos, né? 15 minutos. E, então, a gente já tinha falado com o Vinícius, ele já tinha vindo aqui falar sobre isso, e aí ele se comprometeu a fazer várias operações. Aí, quando eu questionei ele depois de um tempo, ele falou: Marcelo, ainda as operações ainda estão em curso, mas quando acabar, aí a gente vai aí e conversa com vocês. Então, marcar também um horário para ele vir aqui para comentar com a gente como foi essas operações. Isso é um serviço público, né? É serviço público. Ele já esteve aqui, inclusive eu participei, trazendo um resultado, né, com estatística, etc. Sim. Interessante. E um último assunto também que eu queria tratar com vocês, que também já foi tratado algumas vezes aqui, é a questão da individualização da água nos residenciais Esperança e... esqueci o nome. Vitória. São aqueles dois residenciais que a prefeitura ela licitou uma empresa, se eu não me engano, em 2015 ou 2014, não lembro, para fazer todo esse trabalho de individualização. Aí depois, agora em 2017, várias pessoas do residencial vieram nos procurar, falando: nada aconteceu, não foi feito ainda, tal. Aí a gente chamou o pessoal aqui. Acho que sobre esse assunto a gente já deve ter tido umas 4, 5 reuniões. Não só aqui em reunião de comissão, como também reuniões que a gente fazia extra. E aí o que a gente percebeu? A prefeitura contratou a empresa, a prefeitura pagou a totalidade do que a empresa licitada tinha solicitado, o serviço não foi feito e a individualização da água em ambos os residenciais não aconteceu. Então, a gente tem falado com o secretário Juliano, e ele me disse, mas aí é extraoficialmente, ele me disse que parece que ele tinha solicitado ao diretor jurídico, ao procurador jurídico Renan Longuinho, que tomasse algumas providências contra essa empresa que foi listada, que ganhou a licitação, e também parece que já estava abrindo uma nova licitação para que realmente essa individualização aconteça. Só que vira e mexe, eu recebo gente lá no gabinete ou ligação lá dos residenciais. E aí, esse assunto vai parar, não vai parar? Então, eu gostaria de trazer aqui em reunião, novamente, o secretário de Planejamento e o próprio procurador jurídico, o Dr. Renan, para ver como a gente vai fechar essa situação e ver se realmente vai
acontecer essa individualização ou não, em qual prazo vai acontecer, pelo menos para a gente dar uma satisfação lá para os moradores de ambos os residenciais. Senhor presidente, eu acho oportuno, mas eu tenho a impressão que o assunto está avançando. Porque lá no Novo Horizonte, parece que já avançou mais a possibilidade, inclusive, um dos grandes problemas, o grande entrave aí vai ser a dívida com a Copasa. Né? Um A deles prefeitura, tem uma dívida é claro enorme. que a prefeitura vai fazer, já fez, ou vai fazer a sua parte, que ela assumiu, que na realidade nem que seria parte da prefeitura, mas por uma questão de solidariedade, acabou assumindo, né, uma parte para resolver o problema. Lá no Novo Horizonte, parece-me que já está mais adiantada a situação. Então, eu acho que o secretário deve trazer boas notícias aí para a gente. Vai ficar o Vitória, que ali a estrutura montada muito complexa de condomínio e que realmente o povo não sustenta condomínio. Então, ali o negócio vai pegar mais. Mas é claro que a prefeitura fazendo a parte dela, e ela sai fora, né, daquilo, compromisso, ela sai fora, aí se torna um problema do pessoal com a Copasa e Caixa Econômica. Mas eu acredito que já tem boas notícias. Pelo menos um é o que está vislumbrando aí, as informações que eu obtive. O outro ainda seria interessante. Realmente, eu acho que vai ter boa notícia aí. Fecha já algumas reuniões para as próximas reuniões de comissão. E aí eu peço para a Cláudia fazer os requerimentos, ver com todos a questão de data. O importante é fazer os contatos para acertar a agenda deles, acertar a agenda de todos. Para não ocorrer, né? E aí, posteriormente, a gente vai avisando. Tá bom? Mais algum assunto? Bom, então, nada mais havendo a tratar, a gente dá por encerrada essa reunião de comissão. Muito obrigado a todos.